Se o Halloween virasse um produto, quem seria devorado primeiro? O monstro ou a gente? Hoje eu vou explicar e analisar um novo filme da franquia VHS chamado VHS Halloween. É um conjunto de curtas que mistura sátira, gore e puro pesadelo com o espírito mais sombrio da data mais amada do terror. E sim, esse vídeo vai ter spoilers. Antes, por favor, dá aquele like, comenta, se inscreve, isso ajuda muito. Vamos nessa. A franquia VHS nasceu em 2012 e ficou conhecida por ser uma antologia de terror em found footage, ou seja, cada filme é formado por várias histórias curtas, todas gravadas com câmeras amadoras, VHS, celulares, câmeras de segurança ou qualquer equipamento possível dentro da narrativa. A ideia é simples. Cada segmento mostra uma gravação amaldiçoada, perdida ou escondida, que nunca deveria ter sido vista. A série passou por altos e baixos, mas sempre manteve um núcleo criativo de cineastas independentes com liberdade total para experimentar. O primeiro filme veio em 2012, VHS, que é o início de tudo, com o conceito das fitas, das cenas, da maldição. Depois, em 2013, um ano depois, saiu o VHS 2, que é mais intenso e com um famoso culto demoníaco. Em 2014, sai o VHS Viral, que é o mais experimental. E ficamos 6 anos sem nenhum filme, até que em 2021 saiu o VHS 94, com um retorno triunfal da franquia, com histórias como o icônico Hal Hotman. Mais um ano se passou e saiu o VHS 99, que mergulhou na estética caótica do final dos anos 90. Em 2023, o VHS 85 volta aos anos 80 e explora paranoia e tecnologia. Em 2024, a gente teve o VHS Beyond, que é o mais sci-fi, mais cósmico. E agora, em 2025, a gente teve o VHS Halloween, que traz o terror de volta para a data que deu origem a quase todos os filmes de terror, nossos pesadelos mais modernos. E dessa vez são 6 histórias, incluindo a história principal, e todas ligadas pelo tema de Halloween e do consumo do medo, etc. A primeira história serve como moldura do filme, chamada Diet Ghost, ou Fantasma Diet. Ele acompanha uma empresa chamada Octagon, que está testando um novo refrigerante, que é um produto literalmente feito com espíritos. Durante os testes, cada pessoa que toma a bebida sofre mutações ou mortes grotescas, tipo cabeça puxada, lata que atravessa a garganta, gosma preta saindo por todo lado. E o mais perturbador, que é o tom cínico da sequência, porque os cientistas aqui não ligam para a morte, eles só querem lançar o produto. Assim, eu entendi que parece ser uma crítica direta à indiferença corporativa, ao consumismo, à ideia de etc. Tipo, exagero a ponto de chegar a querer corporativizar o sobrenatural. Mas o que realmente a gente quer ver é o horror e o terror. Então, visualmente, é uma mistura de um horror psicológico com o body horror, o horror corporal. E até funciona muito bem como uma paródia moderna a Halloween 3, onde a própria tradição vira produto. No fim dessa história, uma criança consegue beber o refrigerante e se torna possuída, o que simboliza a vitória da indústria sobre qualquer valor humano. Ou não, até porque parece que todos foram de base. É uma das melhores histórias de fundo da franquia? Talvez não, mas tem uma energia visual sensacional. E o primeiro conto principal aqui é o Cuti Cuti Cu, que mostra 2 amigas adolescentes que decidem sair para pedir doces uma última vez antes de irem para a faculdade. E o que começa com uma noite nostálgica acaba se tornando uma jornada grotesca sobre a infância que recusa morrer. E você não sabe o quanto é literal essa parte de a infância que recusa morrer. Quem me acompanha no YouTube ou no Instagram, mais no Instagram, sabe que eu sou cagão. Eu tenho medo de filme de terror, eu sou bem impressionado. E essa história em particular me deixou assombrado. Essas 2 meninas são avisadas por crianças mais novas que elas estão velhas demais para isso. E são mesmo. E que a mamãe vai pegá-las. Pelo que a gente entende, a mamãe é um ser sobrenatural que aparece no Halloween. E ignorando os avisos, elas entram numa casa estranha
com cheiro de leite azedo e paredes cheias de fotos de bebês. Eu sei que no Halloween as pessoas gostam de assustar umas às outras e que nos Estados Unidos isso tem uma cultura muito forte, mas parece que a galera perde o senso do perigo nessa época. Talvez porque tudo para elas pode ser apenas uma brincadeira, mas eu jamais entraria numa casa tão sinistra quanto aquela. Elas entram, aí descobrem uma criatura conhecida como Mamãe, uma figura monstruosa que transforma adultos em bebês deformados. Esse ser é deformado por si só porque tem 6 seios e uma cara assustadora que me fez ter pesadelos. E é literalmente, eu tive pesadelos. É o tipo de história que mistura o terror psicológico e a ideia claustrofóbica, porque eles entram na casa e não conseguem sair. Inclusive dá muita raiva porque eu queria entender quem diabos entra num porão de uma casa tentando sair dela. No porão. E tem, claro, o terror corporal, que é cheio de sangue, de nojeira, de fluidos. E tem certos momentos bem perturbadores. Eles escolheram uma ótima história para começar. Essa história em si tem uma atmosfera bem nojenta, bem nojenta mesmo, inclusive na cena do feto, quando o feto cai, quando o feto tá no berço, aquele negócio é muito bizarro. Que deu para entender aqui que a história é sobre uma mulher que se matou para ser livre. Não sei se ser livre da maternidade fez algum sentido. Eu morri para me libertar. Porque o fantasma dela acaba sendo um fantasma que busca por filhos. Quanto mais filhos, melhor. Então não dá para entender muito bem o propósito desse espírito, mas que é bizarro, é. O segundo conto chama Ut Supra Sic Infra. E falar isso me dá medo. Em latim significa simplesmente assim como acima, assim embaixo. Assim como em cima, assim que embaixo. Alguma coisa do tipo. Mas por que essa frase é tão bizarra? Bom, vamos lá. A história fala de um grupo de jovens que invade uma mansão abandonada que pertencia a uma médium. Lá eles encontram uma sala secreta com símbolos, câmeras e um telefone antigo desconectado. Não tem fio, o mecanismo está quebrado, só que ele começa a tocar depois que o carinha lá, principal, ele recita essa frase 3 vezes em voz alta. Ut Supra Sic Infra. Eu não vou repetir isso mais não. Deus é mais, tá? Repreendido em nome do Senhor Jesus. Jeová Rafa Nissi, Shalom Madonai, me proteja. Foi depois dessa história que eu dei pausa no filme e só fui terminar agora pela manhã. Você é babaca! Ut Supra Sic Infra. O terror aqui acontece em 2 tempos, no passado, com a gravação dos acontecimentos, e no presente, com os investigadores tentando reconstruir o que aconteceu ali, que foi um massacre. Tem o último sobrevivente, ele matou geral lá, e ele tá dizendo pro policial, eu matei. A galera fala, você matou, mas não faz sentido. As coisas aqui não parecem que aconteceu assim, não tem como você ter feito isso sozinho. Era pro moleque dizer assim, mas eu não fiz sozinho, eu fui possuído, mas ele ficou calado, porque provavelmente ninguém ia acreditar. Aqui a gente tem um clássico do terror, que é um bando de adulto que não acredita nos jovens e que acabam sendo mortos por não acreditar nele. O último sobrevivente é possuído novamente e repete o ciclo vomitando os olhos das vítimas e matando todos os policiais. Essa história aqui é um pouco mais lenta e atmosférica, lembra muito filmes como REC ou O Chamado. Eu achei a direção fantástica porque trabalhou muito bem o silêncio, a tensão, a ideia ocultista. Essa história não tem uma grande reviravolta. Na verdade, você até entende o que está acontecendo e já prevê o que vai acontecer no final. Aqui o roteiro e direção foi bastante safo. Eles não investiram em plot twist, mas investiram em uma das cenas mais chocantes do filme, que funcionou muito bem, com um respiro sombrio entre os segmentos mais caóticos. Essa história é a minha preferida. E essa oh meu Deus do céu, a parte que ele vomita olhos. Dá nojo. A terceira história é a pior de todas. Eu detestei o roteiro, a edição já não foi bom. Dava pra perceber que foi bastante amador. Você sentia os cortes das câmeras como se fosse má continuações. E a dublagem não ajudou. Mas vamos lá, a ideia aqui também não é assustar. E o diretor aqui, ele é um diretor muito bom. Ele é o Casper Kelly. Ele é o mesmo criador de Too Many Cookies e outros bizarrices do Adult Swim. Então ele tem um histórico bacana. Mas aqui acho que ele fumou orégano, sei lá. Aqui um grupo de jovens encontra uma tigela cheia de doces com uma simples regra. 1 por pessoa. E eles obviamente quebram a regra e são sugados para dentro de uma fábrica psicótica comandada por um tipo de mascote demoníaco.
O curta ele mistura comédia e horror, e um horror bastante absurdo, que tem mortes completamente insanas, incluindo uma cena em que uma personagem explode depois de ser recheada de doces pelo Forebs. Então, visualmente, é o segmento mais colorido e exagerado do filme, e talvez, eu disse talvez, funcione como uma pausa cômica antes da parte mais pesada, mas eu retiraria essa história daí, porque é um contraste muito absurdo entre todas essas histórias. É muito bobo, vamos dizer assim. O próximo segmento aqui é o Kid Print. Esse aqui é a história mais real da franquia, porque aqui a história passa em 1992, numa cidade aterrorizada por um monstro real, que é um serial killer de crianças. Aqui a gente tem um dono de locadora, o Tim, que ele grava fitas chamadas Kid Prints, que eles registram o rosto de jovens para ajudar a polícia em caso de desaparecimento. Hoje em dia isso não faria sentido porque todo mundo tem celular, rede social, mas naquela época não. Só que tudo muda quando ele descobre que o próprio funcionário dele, o Bruce, é o assassino. E aí o curta mergulha em uma atmosfera sufocante de paranoia, pânico moral e medo urbano. Bruce grava torturas em fitas, ele usa a pele humana como máscara e no final, que é terrível, ele incrimina o patrão, que é morto injustamente enquanto o verdadeiro assassino se passa por vítima. É muito triste, o final é muito triste, porque eu fiquei morrendo de pena da família do cara, que acha que ele era o assassino, o serial killer da cidade, sem falar que a mulher e filha dele sofrem ataques dos moradores por causa disso. Aqui a gente não tem monstros sobrenaturais, só o horror humano mesmo. É o tipo de história que faz a franquia VHS parecer mais perigosa do que divertida. Assim, eu entendo até porque tanta gente considera essa história a melhor do segmento do filme, até porque pode acontecer. O último conto é o House Haunt, a casa que acordou, ela traz de volta um pouco da leveza, mas sem perder o sangue. Ela também é um pouco... tipo a que eu falei que eu não gostei, mas essa aqui pelo menos tem mais terror. A história que acompanha um pai obcecado por construir casas assombradas no Halloween. Me lembra Claire de Modern Family. E ele fazia isso com o filho dele. Era tipo uma tradição da família. Ele fazia uma casa dos horrores, a vizinhança ia e tal. Só que o filho dele agora é adolescente e tá cansado disso. E vê o pai como um homem preso ao passado. Um homem cringe, né, assim que falavam ou falam. E aí eles encontram um vinil chamado Halloween Horrors, que o pai decide tocar para dar um clima na casa do Halloween deles. Só que o disco é amaldiçoado. E aí faz com que todos os monstros e decorações da casa ganhem vida. E aí, essa aqui é para quem gosta de gore, velho. Muito sangue, muito membro desmembrado, muita gente desmembrada, fantasma, bruxa, zumbi e até a casa inteira se movendo como um organismo vivo. É um caos, há também um toque emocional, né? Um contraste entre o amor de pai, o filho, a obsessão por manter essa tradição que já deveria ter acabado. No mais, é um filme bom, sabe? Pra quem gosta de gore, é bom. Pra quem tem medo como eu, evite. Quer mais análise de antologias de terror? Comenta aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu!